Fala pessoal, beleza? Bom dia. Dando continuidade, pessoal, à nossa mentoria gradual, passei aqui para o terceiro livro, tá? Agora a gente está aqui no Reversões e aqui dentro do estudo do Reversões, pessoal, tem muita coisa interessante. Algumas pessoas chegaram até me perguntar se o Reversões, né, se precisaria comprar o Reversões se realmente tem um conteúdo relevante. Todo o conteúdo dual é relevante, tá? Aqui no Reversões, você vai aprender a operar reversões, você vai ver sinais de força de rompimento, você vai ver a reversão majoritária de tendência, né, que é um dos pontos que a gente trabalhou. Você vai ver reversões climáticas, né, que geralmente derivam daquelas WERDs parabólicas. Você vai ver cunhas e outros padrões de reversão de três puxadas muito bem explicado nesse terceiro livro. Né, para quem quer, por exemplo, gosta de wedge, né, você vai ter que pegar esse livro aqui para porque aqui, né, onde ele está trabalhando realmente a ideia de reversão. Eu já li e reli, pessoal, esses livros algumas vezes, né? E assim, quando eu releio para explicar para vocês, é bem engrandecedor para mim também. É porque eu acabo voltando a alguns pontos que a gente vai fazendo um monte de estudos, né? E a gente vai, às vezes, né, deixando de lado um, porque a gente vai vendo que o outro é mais importante. Mas quando você consegue casar tudo, né? Quando você consegue juntar as coisas, que é, né, aqui até tem, né, ali no final desse livro aqui, né, que tem o Juntando Tudo, né, as coisas começam a se encaixar e até mesmo as probabilidades daquilo que você estuda, né, passam a melhorar. Então, a ideia, né, é que a gente agora passe a estudar um ponto, né, que eu vejo com extrema relevância de passar ele para vocês, para que vocês compreendam, né, como trabalhar, né, especificamente algumas ideias dessa primeira hora. Porque isso é comum, né? E assim, eu não vejo nada mais produtivo do que eu trazer aqui o texto em si para vocês. Então, fica nesse estudo, vai ser um estudo onde a gente vai conversar bastante, onde vai ter muito insight, né, ali para as operações do dia, né? Eu também vou retomar algumas coisas que eu já não tava, já não estava mais fazendo, mas que vou voltar a fazer, né? E eu acho isso muito bacana, né? Só de dar uma passada aqui, mais ou menos, nessas escritas laterais ali, né, que eu deixo aqui nos livros, né, que me auxiliam, né, nessa, nessa tomada ali de decisão, né, daquilo que eu vou dar uma estudada para vocês, porque como eu falei para vocês, eu tenho o hábito de escrever nessas laterais ali alguns resumos, às vezes eu reescrevo exatamente aquilo que o Brooks escreveu, é, mas no geral eu acabo deixando algum tipo de resumo nas laterais porque fica mais fácil para mim ver mais ou menos aquilo que eu estou lidando, né, do que eu ter que reler tudo de novo. E aqui, pessoal, a gente vai conversar sobre a primeira hora, né? E essa amplitude da abertura, né? Como eu estou falando do reversões, é importante eu trazer aqui para vocês, primeiramente, que o mercado reverte muita coisa, né? E o Brooks aqui no Reversões, quando ele começa esse livro, né, ele fala que o mercado sempre está tentando reverter, seja a barra anterior, seja a máxima da barra anterior, seja a mínima da barra anterior. Então, assim, nesse livro ele apresenta, né, esse contexto de reversão. E que o mercado está o tempo todo tentando reverter. Na maior parte do seu tempo ele está tentando reverter algo, né, mesmo que às vezes você não tenha dado atenção. Então, às vezes a gente vai chegar em umas partes ali, mas aí a gente explica um pouco mais. Mas aqui, né, vai ter bastante texto e vai ter muito insight para o dia a dia. Então, papel e caneta, anotem, voltem, façam backtest, tá? Porque isso daqui muda o olhar, né? A ideia, eu converso com muitas pessoas, né? Claro, né? A gente se identifica porque muitas pessoas são apaixonadas por isso daqui, né? Muitas pessoas são apaixonadas pelo mercado, se identificam muito com a metodologia do Brooks e a gente bate papo. E desde a época, né, do grupo do Price Action Brasil, né, que era uma comunidade antiga, né, da galera que já lia o UAU ali nos livros ainda, né, em inglês, que lia, a galera que lia os livros ainda em inglês, né, a gente já batia papo sobre essas coisas e cada pessoa às vezes dá uma atenção diferente àquilo que está lendo, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas que já leram esse livro, mas aí a pessoa fala para mim que ela não deu a devida atenção a isso. Para mim isso daqui foi importante e às vezes a pessoa deu a devida importância a outra parte, né? Que era algo que ela gostaria de estar trabalhando melhor. E a ideia de releitura, né? É a gente rever esses pontos, beleza? Então a gente vai bater um papo aqui sobre
a primeira hora, sobre a amplitude dessa primeira hora, e aí a gente vai gerar um monte de insight, né, que a gente vai usar no dia a dia. Então vamos lá. É, De vez em quando eu paro para dar uns golinhos num café quente aqui, tá, pessoal? Que tá meio frio. Tá? Então, dando início aqui ao nosso estudo. Uma vez tive muitas discussões online com um trader que negociava 100 contratos futuros de títulos do tesouro de uma vez, mas ele desaparecia todos os dias às 7h30 às 8h. Ele disse que estudou seus resultados e descobriu que ele fez 85% de seus lucros na primeira hora e percebeu que ele apenas se esgotou emocionalmente durante o resto do dia. E às vezes isso continuou até o dia seguinte. Por causa disso, ele parou de operar depois da primeira hora, há vários anos, e estava indo muito bem operando apenas a primeira hora. Aqui estão algumas características da primeira hora, tá? Então, a gente vai chegar aqui, né, na ideia de que a gente pode fazer algumas coisas na primeira hora, mas você vai ter que trabalhar bastante para reconhecer cenários e trabalhar esses cenários adequadamente, certo? O que é referido como a primeira hora raramente é uma hora. É o tempo antes do primeiro bom swing começar e pode ser 15 minutos ou 2 horas. É frequentemente chamado de lateralidade da abertura. Então, quando ele se refere à primeira hora, né, ele está se referindo, já vamos deixar isso daqui um pouco mais amplo para a gente não engessar as coisas. Quando ele se refere à primeira hora, ele está se referindo, né, à amplitude da movimentação da abertura, né? Por quê? Porque o mercado ele abre, né, o nosso mercado abre, aí depois vai abrir mercado americano, e às vezes ele se mantém dentro de uma consolidação. Vocês já devem ter percebido isso, né? Porque muitas vezes quando a gente trabalha ali aquele contexto, olha, barra 1, doji, normalmente às vezes nosso mercado às vezes está esperando uma notícia, nosso mercado está esperando a abertura do mercado americano, aconteceu alguma coisa fora. E é normal, não só no nosso mercado, como em todos os outros mercados. E vejam o que ele trouxe, né, de informação. A primeira hora, muitas vezes vai ser o primeiro bom swing. O que é um primeiro bom swing? É quando tem uma primeira movimentação direcional, né? Tem dia que o mercado abre, faz uma boa movimentação direcional. Isso foi a primeira hora. E depois ele reverte essa movimentação, por exemplo, né? Isso pode ser os primeiros 15 minutos. Às vezes você tem uma barra gigantesca, né? E essa barra gigantesca no 15 minutos marca já, né, um grande bom swing. E às vezes, né, é as 2 primeiras horas. Então, não ingessem, né? Não ingessem porque o Brooks não ingessou, tá? Então, cuidado com isso. É a hora mais fácil para se ganhar dinheiro. Scalpers experientes sabem que reversões são comuns. Esses traders podem frequentemente fazer diversos scalps cuidadosamente selecionados, apostando que as tentativas de rompimento geralmente irão falhar. Voltando para aquela ideia do lateralidades, né? Aquelas regras de rompimento que a gente usa, né, que a gente aprendeu a usar naquele contexto, isso pode ser aplicado durante essa primeira hora. Como é típico de tentativas de rompimento a qualquer hora do dia, né? A gente sabe que 80% das tentativas de rompimento irão falhar. Eles procuram comprar baixo e vender alto. Em geral, eles evitam barras de sinal em forma de doji, mas frequentemente irão vender abaixo de uma barra de tendência de alta ou de baixa, após o movimento de alta, ou comprar acima de uma barra de tendência de alta ou de baixa, após o movimento de baixa. Então ele está querendo dizer, aqui, falando sobre direção e lateralidade, né? Primeiro ponto, né, é algo que a gente também já conversou, né, pessoal? Só que trazendo, é comum também em nosso mercado, né? Lateralidade da abertura, é bem comum. Reversões são comuns, né, durante a primeira hora. Evitar dojis, né? Dojis não são boas barras de sinais, né? São pontos ali que a gente já vem batendo na tecla. Venda de L1 e H1 alto na lateralidade, compras de H1, né? Ou H2 baixo na lateralidade. Aqui eu só coloquei mais algumas informações extras. Mas aqui, né, aquilo que ele está querendo dizer é que às vezes em lateralidade, ele está falando, frequentemente irão vender abaixo de uma barra de tendência de alta. Por quê? Porque está alto na lateralidade, né? Então você tem uma barra de alta, né? Ou de baixa, né? Que seria, por exemplo, vender uma L1. Às vezes se vende um bom fechamento de alta, acreditando, né, que essa grande barra, né, ela não vai ter continuidade, porque ela está, por exemplo, dentro de um range de uma lateralidade. Tá? Então, isso é uma atividade bem comum dentro dessas primeiras horas da manhã. Tá? Então, é um mercado onde você vai trabalhar muito mais a falha do que a continuidade. Tá? Então, são maneiras de você começar a pensar. Barras de tendência consecutivas na mesma direção frequentemente indicam a direção do seu próximo scalp. Barras consecutivas na mesma direção indicam a direção do próximo scalp. Quando você tem
nele pelo menos um impulso de 2 barras, né? A gente também já vem conversando disso. E a gente vai conversar mais disso, né, no decorrer desses estudos. Duas fortes barras de tendência de alta consecutivas geralmente irão fazer scalps procurarem comprar, né? Duas fortes barras de tendência de alta consecutivas. Então, aí a gente entra já no impulso de 2 barras, tá? Uma barra sozinha não nos diz muita coisa, mas duas boas barras, né? Às vezes, principalmente quando ela tem aquela mudança, né? Você está vendo algumas barras descendo, e aí essas barras, por exemplo, às vezes elas não têm uma amplitude muito grande na sua formação. Mas aí você vê 2 barras que se destacam, né? Onde cada uma delas é maior do que a maioria dessas outras barras, né? Que vinha gerando um movimento de queda. E aí você tem 2 boas barras de alta. Mesmo com correção, é mais provável que esse mercado leve a um novo impulso, tá? Então é interessante isso daí. A gente ainda vai trabalhar mais sobre isso. Procurarem comprar. E barras de tendência de baixa consecutivas irão deixá-los enviesados a favor de vendas, tá? Por quê? Porque eles estão tentando achar uma direção ali no começo da manhã, tá? Então a gente colocou aqui, eu coloquei aqui a possibilidade de segunda perna. É a hora mais fácil de se perder dinheiro. Iniciantes veem grandes barras de tendência e têm medo de perder um forte rompimento. Lembrem disso, né? Vejam que tudo aquilo que você está lendo é tudo aquilo que a gente sente, né? O Brooks aqui, ele também é um livro muito psicológico, né? De apoio psicológico. Eles compram tarde, né? Quem nunca fez isso daqui, né? Eles compram tarde, no topo de fortes impulsos de alta e vendem tarde, no fundo de fortes impulsos de baixa. Quem que nunca passou por isso que atira a primeira pedra, né, pessoal? E não entendia a lateralidade e ficou tentando trabalhar, né, continuidade dentro de um range. Apenas para ter repetidas perdas, há mais variáveis a considerar e os setups aparecem mais rápido. Como eles frequentemente confundem setups de swing e scalp, eles acabam gerenciando suas operações de forma errada. Eles nunca devem fazer scalp, especialmente na primeira hora, né? Se você é iniciante mesmo, né? O Brooks ele fala que ou você vai ralar e vai estudar muito para você entender esse tipo de cenário, porque ele vai falar que, tipo assim, é para você, né, se dedicar, gastar seu tempo tentando realmente, né, aperfeiçoar, porque ele tem parte que ele fala que, por exemplo, essas 2 primeiras horas, como a volatilidade é alta, se você entender aquilo que você tem que fazer, né, você achou a pedra filosofal do mercado, tá? Você, né, descobriu o ouro, mas você vai ter que operar de maneira adequada, tá? Não é de qualquer jeito, então você tem que operar de acordo com o ciclo que o mercado está te apresentando naquele dia, e cada dia é um dia. Quando as barras são grandes, os trades devem usar stops maiores e operar um tamanho menor. Isso é óbvio, né? Você não pode manter, às vezes, uma entrada que você faria, por exemplo, num pullback com um stop de 130, 150 pontos, né? Onde você pode, por exemplo, pesar um pouco mais a mão, porque se o stop, né, ele acaba sendo um stop menor, então você pode, né, buscar um lucro maior. Quando você tem barras grandes, né, você não pode usar, né, a mesma mão, você tem que adequar isso. A direção do modo sempre posicionado até o fechamento de ontem frequentemente se prolonga para a abertura de hoje. Isso daqui é bem interessante. Isso aqui eu peço que vocês voltem e façam backtest, né? Isso aqui é algo que a gente repete, né, pessoal? Naquele backtest que a gente faz diário, o vídeo de ontem era para ter terminado, né, com alguns pontos ali. Em outro momento, talvez eu regrave aquilo lá e fique um pouco mais organizado, né? Mas acabou acabando a bateria, então ficamos daquele jeito, né? Eu nem ia acabar postando ele mais. Então, a direção do modo sempre posicionado até o fechamento de ontem frequentemente se prolonga na abertura de hoje. Um ponto disso aqui, pessoal, é que quando você tem uma tendência de abertura, nos 5 minutos, né, você vê que o mercado abriu, né, próximo da sua mínima e fechou próximo da sua máxima, isso leva outros tempos gráficos a também ter uma tendência, né? E quando mais tempos gráficos têm uma tendência, fica mais difícil do mercado reverter. Foi o que aconteceu com o dólar, né? O dólar na quarta fechou em super tendência, com acima de todas as médias no 15 minutos. Ele tentou fazer um gap de média e voltou a subir, né, na sexta-feira, tá? Então, né, é exatamente isso daqui que o Brooks está falando. São insights, como eu falei, são pensamentos que vão te levar, né, a ter uma ação, às vezes, um pouco mais assertiva dentro do seu dia, tá? Reversões são comuns, abruptas e frequentemente grandes. Se você não pode ler a movimentação de preços rápido o suficiente, espere até que o mercado desacelere a direção do modo sempre posicionado e a direção do modo sempre posicionado se torne clara.
né? Quando o mercado está tendo múltiplas reversões, ele fala que é para você aguardar. Por quê? Porque se você ficar tentando operar as múltiplas reversões de maneira errada, por exemplo, entrando nos rompimentos, quando o mercado está tendo múltiplas reversões, você vai ter um monte de stop. Então ele fala que é para você esperar, né, até que a movimentação desacelere, né, e a direção do modo sempre posicionado se torne clara, né? Quando, né, você geralmente tem algum tipo de microcanal, quando você já tem uma estrutura montada para o dia, né, quando você já tem algumas características de movimentação mais claras. A primeira barra do dia é a máxima do dia em apenas cerca de 20% do tempo. Isso aqui também é bem interessante. Isso aqui é um tapinha no ombro, né, para que a gente tenha paciência, tá? A primeira barra do dia é a máxima ou a mínima do dia em apenas cerca de 20% do tempo, tá? Então não sinta a necessidade de entrar na segunda barra. Na verdade, não há necessidade de se apressar para fazer qualquer operação, porque em pouco tempo a direção do modo sempre posicionado estará clara e a probabilidade de uma operação bem-sucedida será maior, tá? Para quem está começando, pessoal, paciência, tá? Eu faço alguns trades de abertura? Faço. Faço várias vezes? Faço, né? Mas eu gosto de estudar abertura, eu gosto de estudar padrão de fechamento de mercado. E aqui a gente vai trabalhar, né, dando continuidade nesse estudo, que muitas vezes vocês vão ver que o mercado reage, né, ou dá continuidade a estudos do dia anterior, tá? Você só pode fazer esse tipo de trade quando você já estiver fazendo um monte de estudo e você já tiver visto um monte de vezes, né, que o mercado reage. E aí você entra a favor dessa reação, porque era a continuidade da movimentação, tá? Mas veja que a máxima, né, a primeira barra, ela é a máxima, a mínima do dia em cerca de 20% do tempo. Então você não pode achar que, por exemplo, né, você já vai fazer um trade de swing, às vezes comprando a próxima barra, né? Você tem que entender que o que ele está querendo te dizer aqui também é que muitas vezes a parte da manhã, né, ela vai servir mais para scalps, né? Você vai ter que buscar alguns bons scalps e depois, né, fazer algum outro bom trade, né, um trade um pouco maior. A máxima e a mínima do dia geralmente se forma dentro da primeira hora. Aqui também tem uma sacada muito boa, Val. Isso daqui, na época, né, que eu estava estudando isso aqui, me fez criar indicador, né? Na verdade, eu sempre criei indicador, né? Seja para contagem de barras, para tudo aquilo que favorecia, né, me fazia pensar. Claro que dá um trabalho danado, né, você fazer isso. Mas depois que você faz, né, teve indicador que eu levei mês para criar, né? Pensando aí, pensava o código estava errado, pensava o código estava errado, pensava faltava alguma coisa, então você tem que voltar a estudar, voltar a estudar, voltar a estudar. Mas depois que ficava pronto, né, acabava agilizando na ideia de backtest. Então, a máxima ou a mínima do dia geralmente se forma dentro da primeira hora, né? Então, traders de swing esperam pacientemente por um setup que pode ser uma das extremidades do dia. O setup para a máxima ou a mínima do dia frequentemente tem apenas 40% de probabilidade de sucesso. Isso daqui, pessoal, tem como melhorar. Isso aqui é de maneira isolada, tá? 40% de probabilidade de sucesso de você ter de maneira isolada. Você está olhando o gráfico de 5 minutos e aí em 40% das vezes, né, você tem dentro da primeira hora, que como a gente falou naquele começo, são as duas primeiras horas, né, você tem o mercado marcando a máxima ou a mínima do dia, né, em 40% das vezes. Dá para melhorar essa probabilidade aqui com um pouco mais de estudo, com um backtest ali um pouco mais amplo, né, fazendo ali mais uns 60 minutos, uns 15 minutos, tendo uma visão um pouco mais ampla do mercado. Uma vez que o retorno pode ser muitas vezes maior do que o risco, a equação do trader ainda pode ser excelente para uma operação de swing, né? O retorno muito maior do que o risco. A maioria dos trades deve se concentrar em uma reversão lógica na lateralidade da abertura para uma operação mais importante do dia. Veja aqui, ó, a maioria dos traders deve se concentrar em uma reversão lógica na lateralidade da abertura para uma operação mais importante do dia, né? Uma reversão lógica, veja que ela tem que fazer sentido. A operação frequentemente parece ruim por 5 ou mais barras, mas então repentinamente rompe e a direção do mercado sempre posicionado se torna clara para a maioria dos traders. Rompimento, né? Aquilo que a gente já estudou também. Na maioria dos dias, um trader terá que fazer mais de uma reversão antes de pegar um bom swing, tá? Um swing bem sucedido. Mas, mesmo, mesmo os que não vão longe, geralmente geram um pequeno lucro ou têm apenas uma pequena perda. Isso cria a equação do trader favorável para este tipo particular de operação de probabilidade relativamente baixa, né?
Por quê? Porque ele está citando ali que você encontrar a reversão do dia dentro dessa primeira hora, né? Dentro dessa primeira hora, né? Daquele sentido de primeira hora que a gente já falou, tem 40% de chance. Só que, como eu falei, você pode, né, ter melhorias nisso. Às vezes, esse topo do dia dessa primeira hora, igual foi um dos dias atrás, era um setup de venda nos 60 minutos. E aí a gente encontrar a máxima do dia na primeira hora, que foi o que aconteceu, né, acaba se tornando mais interessante, né? Afinal de contas, você tem um setup de venda de um padrão macro, né? Então acaba sendo mais relevante. Aqui eu coloquei uma informaçãozinha adicional, né, que ele cita aqui em alguns outros pontos do livro. Todas as reversões ocorrem em algum nível de suporte ou resistência. Isso daqui é outro ponto, né, que também melhora essa probabilidade de apenas 40%, tá? Então, são pontos ali que a gente pode inferir ali, pode dar uma auxiliada. A máxima do dia geralmente começa com algum tipo de topo duplo. Isso daqui também é outra coisa fantástica, né? A máxima do dia geralmente começa com algum tipo de topo duplo, embora raramente ele seja exato. A mínima do dia geralmente começa com um fundo duplo imperfeito de algum tipo. Sexta-feira, pessoal, a gente não precisa ir longe. Sexta-feira, a máxima do dia foi um topo duplo, né? Já estava numa tendência de baixa. O 15 minutos já estava abaixo das médias. A máxima do dia geralmente começa com algum tipo de topo duplo, né? Nesse dia, foi mais um exemplo disso daqui. E vai ter vários outros dias que vocês vão ver e vão passar por isso daqui. Que você vai ter a máxima e a mínima do dia passando por esse tipo de cenário. Então, guardem isso daqui. Anotem e façam backtest. Troca de polaridade, WEDS, LTA, LTB, FIBO, alvo, né, movimento projetado. Tudo isso daqui, ó, são formas de você melhorar aquela probabilidade de 40%, né? A máxima ou a mínima do dia, dentro dessas primeiras 2 horas, quando converge, né? Quando você tem mais essas informações, às vezes você tem uma troca de polaridade como o ED. Cara, aí o negócio é fantástico. Lógico que você tem que fazer o seu dever de casa, você vai ter que estudar, né? Se programar, fazer aquele backtest diário, né? Que é aquilo que eu mando para vocês ali pela manhã. Uma vez que a direção do modo sempre posicionado, né? Um microcanal ou um canal estreito, se torna clara, os traders podem entrar a mercado ou em qualquer pequena correção para um swing. Scalpers experientes procuram por correções para fazer um scalp na direção da tendência, né? Então, uma das maneiras, né, de você fazer scalp é a favor, né, de um modo rompimento, né, de um microcanal. É que geralmente isso daqui acaba convergindo, né, pessoal, para um impulso canal. Sempre que você tem um mercado ou num canal muito estreito, né, o que que acontece? Esse canal ele acaba tendo uma correção um pouco maior e ele acaba mudando para um canal amplo para depois uma lateralidade. Por isso, né, a possibilidade de você fazer scalps ou swings. A negociação nos minutos de um relatório é dominada por programas de computador, muitos dos quais obtêm uma versão numérica quase instantânea do relatório e usam os dados para gerar essas operações. Outros programas operam estatísticas e não fundamentos. É muito difícil competir em um ambiente em que seu oponente tem a vantagem de ser muito mais rápido do que você em tomar decisões e posicionar operações. É melhor esperar por uma ou duas barras, né? Isso daqui vocês também me vê repetir ali diariamente, né? É melhor esperar por uma ou duas barras antes de entrar. Gaps de abertura estão presentes na maioria dos dias, tá? Aí vê o capítulo 20, né, de gaps. Aqui, pessoal, teve relatório, né? Fica de fora, né? Ficar off, né, durante os relatórios, né, por uma ou duas barras. Tá posicionado? Encerra antes do relatório, né? Não pague para ver, às vezes, uma movimentação de 800 pontos, pular sua ordem, né? Você tomar um stop ali gratuito, né? Porque você tá teimando com algo que não é para você teimar, né? Isso aqui é mercado emocional, não é para a gente participar. A gente participa de mercado técnico, né? Onde tenha, né, price action, onde a gente possa ler preço, tá? Aqui não tem como a gente fazer isso. A gente vai competir e vai perder, né? Porque a gente não tem essa velocidade aqui de processamento. A abertura muitas vezes prevê o tipo do dia, tá? Que mais um ponto também que vocês me vêm repetir bastante. Barra 1 do dia doji, né, ou barras sobrepostas, né, é igual a mais lateralidade. Quando essa barra 1 do dia, né, é um doji e ela está dentro de um range, né, por exemplo, ela está no meio do range, pronto. Aí prepara o espírito para mais lateralidade. Porque além dele romper a barra 1, ele vai ter que romper as extremidades. E aí essa lateralidade, né, ela tende a perdurar por mais tempo. Então, lembrem disso daqui.
Quando você tiver uma barra 1 doji e ela tiver aberto dentro do range, quando ela abre com gap, né, ela ainda fica com mais possibilidade da projeção para o lado do gap. Mas quando ela abre dentro de um range específico, né, aí, né, prepara o espírito para trabalhar como lateralidade, né? Então a gente muda, né, a nossa forma de operar. A abertura muitas vezes prevê, se a primeira barra do dia for um doji, ou as primeiras barras, né, por exemplo, da primeira hora, se sobrepõe, né, e tem muitas sombras proeminentes, é mais provável que o dia tenha uma negociação bilateral, tá? Então, esse é um dos pontos, né, também a se anotar. É mais um insight que você ganha, né, aqui. Frequentemente, há relatórios às 7 horas, né? Mesmo que um relatório não esteja listado na internet, o mercado geralmente se comporta como se houvesse um relatório. Computadores têm uma clara vantagem na velocidade de análise e posicionamento de ordem, e eles são seus concorrentes. Quando seu concorrente tem uma grande vantagem, não compita. Aguarde até que a vantagem deles desapareça e opere, né, quando a velocidade não for mais importante. Mais uma vez, né, mais uma orientação, né, para você não trabalhar, né, quando o mercado estiver, né, dentro desse período, horário de notícia, essa volatilidade, né, onde a gente não consiga, né, competir, né, quanto ao processamento de dados ali. Tá? A primeira hora, ou mais precisamente a lateralidade da abertura, é o momento em que o mercado está configurando a primeira tendência do dia e termina assim, né, que essa tendência começa. Né? Então, às vezes vai ter uma lateralidade de 5 barras, 10 barras, né, aqui é quase uma hora. Então, às vezes a gente tem uma lateralidade estreita assim, tá? E aí o mercado acaba tendo um rompimento. Quando ele faz esse rompimento de uma lateralidade estreita, geralmente ele leva a um bom movimento, né? Direcional. E esse movimento direcional ele tende a tentar se manter. Quando é uma lateralidade mais estreita. Quando é uma lateralidade mais ampla, muitas vezes o mercado acaba só tendo um dia de negociação bilateral. Então, lembrar que lateralidades, né, pessoal, gera tendência. São pontos que a gente já conversou aqui também em outros estudos. E tendências, né, elas formam lateralidades. Tá? Então, é o famoso vice-versa. Né? Então, é o momento que o mercado está configurando a primeira tendência. Então, geralmente, quando tem uma lateralidade, ele está configurando um modo rompimento. Às vezes fica para o dia seguinte, né, como aquele dia que foi feriado americano, né, o mercado ficou numa lateralidade o dia inteiro. Rompeu no dia seguinte, tá? Então, mais lateralidades geram tendência. E isso é importante você também saber, né, porque isso daqui gera um insight muito bom em você. Porque se você opera, por exemplo, a primeira hora, as primeiras 2 horas, né, como lateralidade, você tem que saber que em determinado momento o mercado vai romper. E a sua forma operacional, ela muda, né, para esse modo rompimento. E assim, né, você pode trabalhar, né, um bom swing, tá? Frequentemente dura algumas horas e às vezes é tão curta quanto 15 minutos. É o momento mais fácil para se ganhar dinheiro, mas é o momento mais fácil para se perder dinheiro também. Isso porque muitos traders não conseguem processar todas as variáveis rápido o suficiente e a informação é limitada. Isso aqui, pessoal, uma das maneiras de você agilizar isso daqui é você fazer aquele backtest diário, deixar tudo pronto, né? O que é tudo pronto, Luciano? É toda a projeção para cima, projeção para baixo, possibilidade de falha de rompimento, possibilidade de continuidade, né? Possibilidade de reversão, é pensar. Né? Então, assim, a metodologia do Brooks ela nos leva a pensar, né? Tanto em comprados quanto vendidos. E o mercado pode reagir, né? Às vezes, algumas maneiras. Claro que, geralmente, Luciano, tento focar um pouco mais no lado que tem melhor probabilidade, né? Já que a gente conhece algumas probabilidades conforme a gente vai estudando. Então, estudo pré-mercado, preparação para o dia, né? É um dever de casa, pessoal. Isso aqui faz parte do trabalho. Se você acha que você vai sentar no computador no dia seguinte, né? Dormiu tarde, acordou em cima da hora, vai chegar clicando, você provavelmente vai tomar na cara, tá? Então, não é isso, tá? O mercado ele é alta performance, ele depende da sua performance. A performance é só sua, né? Então, a gente que faz isso. Visto que ainda há muitas barras no dia. Eles têm que decidir, né? Eles têm que decidir se trata uma operação como swing ou scalp, ou ambos. E tem que se basear na decisão nas três variáveis da equação do trader: probabilidade, risco e retorno, né? Então, probabilidade, risco e retorno, né? É a ideia de equação do trader. Acho que a gente ainda vai gravar sobre ele também, né, mais para frente, onde, né, a gente vai conversar que, né, geralmente elas são meio inversamente proporcionais ali, né? Geralmente quando você tem alta probabilidade, né? Você tem um risco mais alto, né? Risco não, né? O valor que você coloca em jogo ali fica mais alto, né? E o retorno, né? Acaba sendo de melhor probabilidade, mas né, ele acaba não sendo tão grande, né? Dependendo do momento que você entra no trade, né, pessoal? A gente vai bater um papo sobre isso mais pra frente.
Em que ambiente, é, em um ambiente em que geralmente há relatórios econômicos onde reversões, portanto, decisões ocorrem com frequência e onde as barras são muitas vezes extraordinariamente grandes e, portanto, exigem que eles ajustem seu risco para muito maior do que o normal, ao contrário de outros momentos durante o dia, quando o risco é uma variável que geralmente é fixa em um determinado tamanho e geralmente não requer muito pensamento, né? Só está dando a ideia de que você tem que pensar em muitas coisas, né, quando está naquele momento de relatório. Entendeu a situação? Um trader tem mais coisas para pensar e menos tempo para pensar, né? Você tem que calcular o stop, calcular o alvo, calcular o risco, né? Pensar em probabilidades. Então, você tem muita coisa para ver naqueles momentos de relatório. Computadores têm uma clara vantagem na velocidade de análise e posicionamento de ordens, e eles são seus concorrentes. Quando o seu concorrente tem uma grande vantagem, não compita. Se você está pensando, cara, eu gostaria que eu tivesse a vantagem de velocidade que as instituições que usam computadores para programas de negociação têm, então você percebe que você está em desvantagem. Tá? Então, se você está pensando isso, né, claramente você está numa desvantagem. Aguarde até que a vantagem deles desapareça e opere quando a velocidade não for mais importante. O trading já é bastante difícil e a vantagem é sempre pequena. E a complexidade adicional da primeira hora pode pressionar os traders além da sua capacidade de operar de forma eficaz. Se houver muitas variáveis a considerar para operar lucrativamente, os traders podem aumentar suas chances de sucesso reduzindo o número de variáveis. Por exemplo, eles podem decidir procurar por scalps de alta probabilidade ou apenas por setups de swing, né? É você filtrar. Ou eles podem esperar até que haja uma operação clara do modo sempre posicionado e fazer um swing ou scalps nessa direção, entrando em correções. Eles também podem operar metade de, metade de a um quarto do tamanho normal e usar um stop de proteção que esteja além da barra de sinal. Frequentemente requer um stop que é duas vezes ou mais vezes maior do que o seu tamanho habitual, né? Quando você está ali, né, nesses momentos mais rápidos, né, muitas vezes você vai ter que usar um stop, né, um pouco mais amplo. Então, por isso você tem que operar um pouco mais leve, né, você reduz o tamanho da mão. Então, ele está falando aqui, né, que geralmente, né, quando o mercado está nessa movimentação muito rápida, está numa movimentação muito complexa, e se você não entende a movimentação, né, pessoal, entenda que a gente não tem obrigação nenhuma de clicar. A gente tem que clicar quando a gente acredita que esse momento vai ser lucrativo para a gente. A gente estuda, estuda, estuda para chegar e clicar no momento onde a gente acredita que o mercado vai ser lucrativo para a gente. E ponto. Né? Se o mercado está muito confuso, por exemplo, sobe uma barra, desce uma barra, sobe uma barra, desce uma barra, não tem por que estar clicando nesse mercado. Primeiro que é um range muito curto, é melhor esperar o rompimento. Né? Até porque o rompimento desse tipo de lateralidade geralmente leva a um movimento direcional. Então você não se desgasta e você espera. Né? Então são pontos ali, né? Como eu falei, é uma parte, né? Onde ele vai gerando um monte de insights que a gente vai usar no dia a dia, tá? Então, guardem, revejam, anotem, né? Para que, né, nas partes da manhã ali você comece, as partes do dia, né, você comece a utilizar. Uma das maiores causas de perdas é a incapacidade do trader de distinguir entre setups de swing e scalp. A partir da equação do trader, os leitores sabem que os scalps geralmente têm que ganhar cerca de 60% ou mais em suas operações. Veja que scalp, né, precisa de uma taxa de acerto de pelo menos, né, 6 de 10, visto que o risco geralmente tem que ser do tamanho do retorno, é 1 para 1. Tá? Scalps, né, são pelo menos 1 para 1. Setups de scalp são muito mais comuns do que setups de swing, mas a maioria dos setups de scalp não tem uma probabilidade de sucesso de 60% que devem ser evitados. No entanto, reversões são comuns na primeira hora. Veja isso aqui, né? Reversões são comuns na primeira hora. E os traders frequentemente não têm tempo suficiente para avaliar adequadamente a equação do trader. Se o padrão deles é fazer todas as reversões e então fazer os cálculos depois que estão dentro, eles vão perder ao longo do tempo. A máxima ou a mínima do dia muitas vezes vem após um setup que tem pelo menos 50% de chance de sucesso. E é um setup, né? Agora a gente já está falando de setup. Antes ele estava falando só da máxima e da mínima. Agora ele está falando que tem um setup, muitas vezes, né? Que deixa, né, o mercado agora já com 50% de chance de sucesso. Portanto, é um setup terrível para um scalp. Por quê? Porque é 1 para 1, né? E você vai ficar no 0 a 0.
ou às vezes até mesmo numa perda, né? Dependendo da sua leitura de setup. Mas pode ser um ótimo setup para um swing. Porque swing, né, pessoal, se você pega 2 para 1, né, em 50% das vezes, você é lucrativo, tá? Então, se você pega pelo menos 2 para 1, você é lucrativo, tá? Então, lembrando, né, dessas reversões aqui da primeira hora, né? Buscar a máxima, o máximo de razões para entender a movimentação do preço. Isso aqui é buscar contexto, né, pessoal? Né? Trades experientes geralmente podem encontrar 4 ou mais scalps na primeira hora e até ganhar a vida com essas operações. Na época que eu li isso daqui, eu escrevi estar aqui, né? Trades experiente, né? A gente sempre busca, né, vir para cá, tá? A gente sempre busca estar aqui, né? Chegar nesse nível. Então, é, geralmente, né, podem encontrar 4 ou mais scalps na primeira hora e até ganhar a vida com essas operações. Por exemplo, se eles tiverem uma média de 2 scalps lucrativos de 2 pontos cada por dia e negociarem 25 contratos do E-mini, né, eles poderiam ganhar US$ 1 milhão por ano. Tá? Então, um exemplo que o Brook citou aqui. Como a maioria dos trades não pode processar o risco, o retorno e a probabilidade de forma confiável quando eles têm que fazer isso rapidamente, e com apenas 5 ou 10 barras de informação, eles não devem fazer scalp na primeira hora quando as reversões surgem rápida e abruptamente, né? Buscar swings, modo sempre posicionado. Em vez disso, eles devem esperar pacientemente por um setup que provavelmente levará a um swing no modo sempre posicionado, ou esperar até que o swing tenha começado e o mercado tenha uma direção clara do modo sempre posicionado, um microcanal, um canal estreito, né? Uma movimentação mais direcional. E então fazer uma operação de swing. Por que o Brooks sempre bate tanto, né, pessoal, na ideia de scalp? É que scalp, né, para quem é novo, para quem está começando, né, geralmente você não vai conseguir entrar em scalps de alta probabilidade. Por quê? Porque você tem pouco tempo de tela, né? E geralmente, às vezes, você tem pouco controle emocional. E geralmente você não vai gerenciar esse trade de maneira correta, né? Pessoas metódicas, né, conseguem, né, assim, um pouco mais rápido fazer isso, né? Porque tem o método e só seguem aquele método e vão seguir aquilo e não vão mudar nada daquilo, né? Mas, né, de todos os livros, né, sempre que a gente está lendo, ele sempre vai falar que, cara, a gente ganha dinheiro fazendo isso daqui, ó. Quando que a gente ganha dinheiro? É quando a gente consegue fazer isso daqui. Tem dias, né, que o mercado vai lá e vai te dar uma movimentação e você vai pegar ali um trade de 1.000 pontos. Opa, vamos pegar um trade de 1.500 pontos. Opa, é nesse dia aqui que a semana da gente, né, é muito bem paga. Tá? Nos outros dias, os scalps fazem sentido, mas para quem já tem tempo de tela. Para quem não tem tanto tempo de tela, é melhor focar nisso aqui, porque matematicamente falando, o swing ele é viável, né? Porque mesmo que você acerte 40%, ele é viável, porque você faz 2 para 1, né? Então, ele é viável, né, dentro de um sistema matemático, né, que é dentro daquela ideia de equação do trader ali. Eles terão então um retorno maior do que seu risco. Pode ser 2 vezes, 3 vezes, às vezes, pessoal, chega a 10 vezes, né? Quando você pega, por exemplo, uma MTR, é quando você pega essa reversão encaixada dentro de uma MTR de um estudo do dia anterior, né? Você já tinha ali todas as características para uma possível reversão e o mercado te dá, por exemplo, um topo no dia, né? Dentro de um topo duplo, dentro de um contexto de primeira hora, né? E aí o mercado tem aquela possibilidade de reversão, né? Você tinha um setup macro, né, de venda, então somando todos os pontos ali, né, às vezes você consegue um trade que paga bem mais, né, do que 3 vezes o risco, tá? E como a direção do modo sempre posicionado é clara, né, eles terão a chance de 60% ou mais do mercado ir pelo menos tantos ticks na sua direção quanto eles têm do seu risco de stop. E nessa altura, eles podem mover seu stop para o empate, tá? Para conduzir mesmo a movimentação, né, a, a níveis mais baixos, né, pessoal? Ou mais altos, né, se é uma compra. Muitos traders experientes procuram por uma barra de tendência forte ou barras de tendência consecutivas na primeira hora. Mais uma sacada, né? Vamos lá. O que a gente busca na primeira hora, pessoal? Entender a direção para o dia, né? O que a gente está tentando entender na primeira hora? Entender a direção do dia. Muitos traders experientes procuram por uma barra de tendência forte, né? Ou barras de tendência consecutivas na primeira hora. Eu prefiro barras de tendência consecutiva, né? Às vezes a barra 1 faz um bom sentido, quando ela é uma outside, né? Uma barra um pouco mais
de mais força, né? Onde ela tem aquele contexto e aquela contribuição, por exemplo, de armadilha de um dos lados, né? Então, aí sim, às vezes a primeira barra faz mais sentido, mas no geral é melhor a gente ter barras consecutivas. Então, eles irão fazer um scalp em uma direção, em uma correção, né? Então, você vai procurar barras consecutivas para você fazer um scalp, a princípio, começando o dia. Por exemplo, se houver duas barras de tendência de alta consecutivas, em seguida uma barra em forma de doji, eles podem posicionar ordens limitadas para comprar na mínima ou abaixo da barra do doji. Teve duas barras fortes de alta, certo? É o que ele está dizendo aqui. Teve em seguida um doji, né? Ele está falando que eles podem posicionar ordem de compra aqui, esperando pelo menos uma segunda perna, né, dessa movimentação. Como eles veem isso como um sinal fraco de reversão, doji, né, geralmente não é uma boa barra de sinais vendidos, e isso daqui não é um modo rompimento, né, pessoal? A gente está falando de um impulso de duas barras. Em doji, né, um doji em modo rompimento ele já não é tão interessante, né? Acaba podendo ser uma barra de sinais vendidos. Especialmente depois de um impulso de alta, né, tão forte, eles esperam que ele falhe, né? Isso significa que os vendedores que venderam abaixo da barra terão que comprar de volta suas posições vendidas. Aí aqui já é o stop, né? De quem entrou vendendo abaixo dessa barra, quem entrou comprando, acreditando no impulso, né? E tendo o preço chegando aqui, né, acima dessa máxima, geralmente ele aciona o stop dos vendidos. Provavelmente não vão querer. Essa aqui também é outra sacada bem interessante. Significa que os vendedores que venderam abaixo da barra terão que comprar novamente suas posições vendidas e provavelmente não vão querer comprar novamente por pelo menos uma ou duas barras. Isso daqui também gera uns scalps muito interessantes, né? É uma conversa que ele está tendo, mas que se você volta para o gráfico e faz backtest, começa a fazer sentido, tá? Isso remove os vendedores do mercado e transforma alguns vendedores em compradores, né, que são seus stops sendo acionados. O que dá aos compradores scalpers de boa chance de obter lucro, pelo menos uma segunda perna. O tamanho do stop de proteção e o tamanho do alvo dependem de quão grande as barras são, né? Porque geralmente, às vezes pode ter um movimento medido, né? Se você tem duas grandes barras de alta e você tem uma movimentação de pausa, uma correção, esse impulso de alta ele pode ser proporcional a essa movimentação aqui, né? Muitas vezes você tem um movimento medido de pernas, né? Se o EMIN tiver tido uma amplitude média diária de 15 pontos e as barras de tendência de alta têm cerca de 2 pontos de altura, os traders podem arriscar cerca de 2 pontos para fazer 2 pontos, se eles acreditarem que há uma chance de 60% de sucesso, o que frequentemente há nessas circunstâncias. Outros computadores podem escalar mais baixo e arriscar até abaixo do fundo do impulso de alta, né? Ou seja, né, outros computadores podem arriscar mais baixo, né, e escalar até próximo do fundo do impulso. Ele não quer uma nova mínima, né? Tá? É, Podem escalar mais baixo e arriscar até abaixo do fundo do impulso de alta, né? Até mesmo abaixo, né? Eu particularmente não gostaria de ver o preço abaixo do impulso, não. Apenas traders muito experientes podem tentar operar contra rompimentos de barra na primeira hora, porque os movimentos podem ser rápidos e muito longe, e os traders têm que estar muito confiantes de sua leitura e sua capacidade de gerenciar operações com o mercado rápido e volátil. Quando você começa a ter uma taxa de acerto melhor, você vai querer um pouco mais disso daqui, né? Quando você começa a confiar mais também na sua leitura, você vai querer isso daqui. Por quê? Porque isso daqui te paga rápido, né? É diferente às vezes, por exemplo, uns dias atrás eu entrei num gap de média, né? Ali bem próximo da hora do almoço. Aquele gap de média, pessoal, ele levou 3 horas, né? Para pagar ali a movimentação, né? De renovar o ponto de inflexão. 3 horas, né? Mais ou menos. Foi lá pelas 3 da tarde, né? 3 e pouco que o trade foi encerrado. Então, veja como é diferente, né? A questão da volatilidade. Claro que o mercado não fica te oferecendo risco, ele ficou ali trabalhando, fez um topo duplo, né? Mas ele também não desenvolve, ele acaba também não indo a seu favor, né? De uma maneira rápida. E isso também, né, muitas vezes é um pouco desgastante, tá? Você ficar ali 3 horas esperando um trade, né, evoluir, tá? Então, buscar ali a sua premissa, né? Que é no teste da mínima, no caso. Primeira hora, né? Outros computadores, os traders experientes devem operar contra rompimentos. Essa parte aqui também é interessante. Apenas traders muito experientes podem operar contra rompimentos de barras na primeira hora.
Né? Aqui é você operar, por exemplo, contra. O que ele está querendo dizer, né? Às vezes, que nem eu falei, a gente teve um bom impulso de alta e você quer operar contra esse rompimento. Sua barra foi um doji, né? Você está operando contra esse rompimento. Então, isso aqui é um pouco mais arriscado, tá? Os movimentos podem ser rápidos. Ele pode ter um rompimento e descer rapidão? Pode. Os movimentos podem ser rápidos e ir muito longe. E os traders têm que estar muito confiantes que sua capacidade de leitura, né, e gerenciar suas operações, né, que é a parte-chave, né, que é gerenciar onde que está meu stop. Eu vou estopar quando o mercado chega ali nesse ponto, né? Saber, né, sair e encerrar essas movimentações também. É super relevante. Você tem que pensar mais rápido. É treino, né, pessoal? Leva tempo. O Brooks tem muitos estudos ali. Quando a gente for lá para a parte do tendências, né, a gente vai estudar alguns trades de abertura. E aí vocês vão ver que muitas das vezes, né, naqueles estudos de páginas de gráficos, ele vai apresentar ali algumas respostas, né, do dia anterior, tá? Então vai fazer mais sentido isso daqui para vocês, né? A continuidade da movimentação. Os movimentos na primeira hora podem ser rápidos e os traders frequentemente ficam presos na excitação de grandes barras de tendência e entram tarde. Eles sabem que uma tendência irá começar em breve e têm medo de perder. E em vez disso, são pegos, né, em uma reversão. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado, né, para você não entrar, por exemplo, em máximas de movimentação. Geralmente não é um cenário, né, onde você vai estar comprando, por exemplo, acima de barras. Não sei se vocês perceberam, mas ele vem falando, né, que tanto trades de swing quanto trades de scalp, eles fazem isso em correções. Ele vem reiterando essa ideia de correções, é, né, para você evitar, por exemplo, ser pego alto numa reversão. Por exemplo, você não comprar, você tem duas barras de alta, vou comprar aqui pela excitação no momento, né, porque o mercado parece que já vai muito além, mas é pouca informação. E impulso de alta, apesar dele ter uma boa probabilidade de ter uma segunda perna, né, é sempre mais bem-vindo você entrar numa correção. Tá? Então, às vezes, né, você pega aqui e aí parece que você já foi pego numa reversão. E aí você entra mal, e aí você tem que estopar essa movimentação aqui e depois o mercado vai fazer a perna 2. Por quê? Porque você estava muito ansioso e estava entrando de maneira errada. Né? O mercado estava ali, né, formando um primeiro impulso de duas barras, né, e esse impulso de duas barras ainda era pouca informação. É diferente de quando você tem, às vezes, ó, na abertura, isso aqui, ó, um microcanal. Tá? Aí, né, às vezes, esse microcanal já leva ao movimento projetado dele mesmo, né, que seria pegar toda a projeção do gap, né, do movimento medido que ficou desses gaps aqui, que às vezes, muitas vezes fica, né, gap entre as barras, né, mercado bem direcional, e aí ele já tem uma projeção. E aí é tentar entrar o mais rápido possível, tá? São coisas diferentes. Como o mercado está procurando por uma direção na primeira hora, reversões são muito comuns. Então, às vezes você vai ter um impulso de duas barras e a primeira coisa que vai parecer é que o mercado está revertendo. Às vezes ele está fazendo uma correção para fazer uma segunda perna. E depois dessa segunda perna ele pode reverter, já que muitos movimentos, né, pessoal do mercado, né, encerram-se em duas pernas, principalmente em momentos mais laterais, né, e aí ele vai vir, às vezes, testar mínimo. Aí ele não está construindo ainda estrutura nenhuma. Por quê? Porque ele ainda está tentando, né, fazer a primeira hora. O mercado está procurando por uma direção e rompimentos são comuns. Traders podem fazer uma operação e pensar que vão fazer um swing apenas para descobrir que ele reverte na próxima barra. Né? Olha isso aqui, ó. Né? Traders podem fazer uma operação e pensar que vão fazer um swing apenas para descobrir que o mercado reverte na próxima barra. Eles então têm que decidir se saem ou confiam em um stop além da barra de sinal. Além da barra de sinal, né? Aí já fica um stop mais caro. Invariavelmente, à medida que tomam essa decisão, percebem que a operação de reversão é melhor do que a operação que eles fizeram. Né? Aí é quando você está no mercado um pouco mais lateral, né? E o mercado fica fazendo múltiplas reversões. E aí aquela ideia, né? Você viu ali às vezes um bom impulso e você comprou aqui. E aí parece que a reversão está muito mais interessante, né, do que a movimentação inicial que você fez. Pior ainda, pessoal, quando você entra, né, quando o mercado, por exemplo, fez uma perna, né, aí ele pega e faz uma segunda perna e você entra aqui, né, porque aí a movimentação de reversão, né, às vezes vem testar o fundo da lateralidade. E aí isso daqui fica bem complicado, né? Você entrou muito mal posicionado. É, Reversão muito melhor, né, do que a operação que eles fizeram. E lutam para tentar descobrir como minimizar suas perdas e entrar em uma operação na outra direção.
eles seguram muito tempo, torcendo por uma correção. Então, saem com uma perda muito maior do que planejado. Isso aqui, né, precisa de correção, né, pessoal? Se está fazendo isso daqui, manter o gerenciamento de risco, não perder mais em um trade do que você perderia em todo outro, né? É algo também que o Brooks repete demais, tá? Então, você não pode, né, arriscar. Se, por exemplo, né, seu stop do dia máximo é de 500 pontos, você não pode passar disso, tá? Então, você tem que respeitar essas coisas. Sem respeito a isso, né, as coisas não vão dar certo. Não só isso, eles estão chateados com uma grande perda e precisam se recuperar antes de fazer a próxima operação, uma vez que eles estão prontos para operar novamente. O mercado se moveu tão longe na nova direção que eles têm medo de fazer a operação. Mesmo que a tendência pareça forte, no final do dia, eles imprimem o gráfico e não acreditam como os setups realmente estavam claros, mas a retrospectiva é muito diferente do tempo real. É muito mais fácil, né? Você vê depois que você já está mais são, ali está mais calmo, né? Então, uma vez que eles estão prontos para operar novamente, o mercado se moveu tão longe na nova direção que eles têm medo de fazer a operação, né? E aí, às vezes, a sanidade já não está mais tão interessante, né? Porque tomou um stop muito maior do que precisava, né? Mesmo que a tendência pareça forte. No final do dia, eles imprimem o gráfico e acreditam, né, que os setups realmente estavam muito claros, né? Quando a gente toma um stop, se você tomar um stop maior do que aquilo que você previa, sua visão já não vai ficar tão clara, tá? Então, por isso, né, que você tem que se manter dentro, né, do seu gerenciamento de risco, para que você possa continuar trabalhando de maneira sensata. Os traders também podem perder dinheiro em scalps que deveriam ser swings, né? Isso aqui também é outro ponto interessante, né? Às vezes, a gente entra num trade para scalp e a gente tenta manter ele para swing. Eu faço isso às vezes, né? Às vezes eu faço parcial no meio da lateralidade, quando eu tenho algum tipo de premissa de continuidade para um dos lados. Eu não faço isso de maneira aleatória. Geralmente eu só faço quando eu tenho algum tipo de contexto, né? Que possa ser possível me levar à continuidade de um swing, né? Geralmente isso daí vem de tempo macro. E aí, às vezes, né, a gente acaba devolvendo um pouco de dinheiro porque a gente entra como scalp, né, quer que ele se torne um swing e ele é só um scalp. E aí aqui ele está falando também o contrário, né? Perder dinheiro pois, em scalps, né, que deveriam ser swings, onde você deveria manter sua posição e você sai de maneira antecipada. Se eles perderam várias vezes no início da semana, isso aqui também, né, pessoal, a parte psicológica que eu falei, ó. No início da semana, no que eles pensavam que eram boas operações de swing, eles estarão receosos de fazer swing na abertura de hoje. Por quê? Porque eles perderam várias vezes, né? Tentaram fazer swing e não deu, tentaram fazer swing e não deu, vão fazer scalp. E aí, né, esse receio, né, esse resquício daquilo que você sofreu durante a semana, às vezes te atrapalha no dia de hoje, tá? Então, às vezes era um excelente swing e você não gerenciou de maneira correta. Isso acontece, tá? A gente tem que ir convivendo e corrigindo essas coisas. Suponho que várias vezes esta semana o mercado foi longe o suficiente para um lucro de um scalper, mas reverteu rapidamente e acionou stops em uma perda, né? Então, lucro de um scalper, beleza, mas reverteu, né? E às vezes se tornou uma perda. Era um para um, pagou um para um, você não saiu, o mercado volta, né? E se você não sai no break-even, se torna uma perda. Hoje, eles decidem fazer scalp em todas as operações na primeira hora. Eles perdem nos dois primeiros scalps, mas, né, eles tiveram seus stops acionados na segunda operação. A barra que acionou o stop reverteu em uma barra externa, né? Isso aqui é a nossa outside bar. Veja que ele usa também muitas vezes no livro, né, de maneira solta, né, que veio dessa barra. E levou a uma tendência muito forte na direção da operação que eles não seguraram mais. Quem que causou a movimentação? Outside. Muita gente às vezes não dá atenção para isso daqui, né? Eu particularmente gosto dessa barra. Então, aqui ele está citando, né, que muitas vezes, né, eles perdem os dois primeiros scalps, né, mas não tiveram seus stops acionados na segunda operação. Então, algumas ideias de armadilha, né, pessoal, como a outside bar, como H2, H3, H4, né? Eles decidiram que queriam operar apenas scalps em reversões. Eles ficam de fora à medida que o mercado permanece em tendência continuamente, após a barra. A tendência percorre 8 pontos antes que haja correção, e eles repentinamente percebem que esta operação de swing ofereceu tanto lucro quanto 4 scalps bem-sucedidos. Tá? Então, veja que, no geral, ali o Brooks cita scalps, né, de 2 pontos.
né? Então, isso daqui já seria uma operação de 8 pontos. Então, né, às vezes a gente tem que manter, né, a ideia de que, né, construir contexto, né, pessoal, dentro de tudo aquilo que a gente está vendo, às vezes a gente vai ter uma boa operação, que às vezes começa como um scalp dentro dessa primeira 1 hora e meia. Tem um outro trecho que ele traz sobre 36 barras, né, que é de múltiplas reversões, por exemplo, dentro dessas primeiras horas, né? Tem várias formas que ele vem conversando sobre isso. Depois de vários dias perdendo, quando tentaram fazer scalp, porque eles entraram em setups de baixa probabilidade, e tendo desistido de tentar fazer swing porque eles tiveram seus stops acionados tantas vezes, apenas para perder uma grande tendência depois que eles desistiram, eles estão confusos e chateados. Emocional. A parte emocional, ela realmente ela cega, né? Se você principalmente, né, se deixar, né, levar, se você não tiver uma resiliência forte ali, né, a parte emocional ela muda, né, aquilo que você está vendo. Eles sentem que fizeram tudo certo e ainda perderam. E o trade é tão injusto. Como é que outras pessoas podem ir tão bem na primeira hora, enquanto eu sempre perco, não importando o que eu faça, né? Aí você está se vitimizando. É porque eles estão tentando fazer demasiado. Eles estão comprando no topo e vendendo no fundo da lateralidade em desenvolvimento. Ou seja, estão fazendo tudo errado, né? É, esperando um rompimento bem sucedido, negando a realidade de que a maioria das tentativas de rompimento falha, 80% das vezes. Eles então pegam o melhor setup de swing, eles então não pegam, né, o melhor setup de swing porque parece fraco e provavelmente irá falhar. Setups de swing normalmente parecem fracos, tá? Assim como as últimas 5 reversões da primeira hora. Quando traders se sentem assim, eles devem fazer uma pausa nas operações na lateralidade da abertura até que o modo sempre posicionado esteja claro. Sim, eles estão entrando depois que a tendência já tiver ido alguns pontos. Eles irão ganhar menos, mas a chance de sucesso é muito maior, tá? Então, vai entrar um pouco depois, mas você já sabe que o mercado já está definido, já tem uma estrutura, já tem um microcanal, já tem um canal estreito, já tem alguma coisa ali que fica mais claro para você ver. É muito melhor ganhar um pouco, mas ganhar frequentemente, do que perder várias vezes ao dia, com certeza, né? Muito melhor ganhar um pouco, mais frequentemente, do que perder várias vezes ao dia enquanto espera finalmente descobrir como operar a primeira hora lucrativamente. Então, sim. Se você está começando a estudar, pessoal, a gente acabou de apresentar isso aqui para você. Isso aqui você vai ter que estudar por vários dias, você vai ter que sentar e ralar por vários dias, tá? Então, se não for operar lateralidade como lateralidade, esperar, né, o modo sempre posicionado esteja, né, claro. Beleza? Então, como eu falei, é um monte de insight, né? Veja que agora você já começa a ter uma leitura e um contexto, né, de que essa primeira hora, ela às vezes precisa ser trabalhada de maneira diferente, tá? Os traders que fazem scalp com sucesso frequentemente têm que fazer ajustes na primeira hora. Em geral, traders geralmente têm que arriscar tanto quanto o seu retorno. Mas como é sempre melhor começar olhando qual o risco necessário, eles podem definir um retorno razoável depois de determinar seu risco. Por exemplo, se as barras do Emini são geralmente cerca de 2 pontos de altura, mas eles têm cerca de 4 pontos de altura hoje, um trader pode ter que arriscar cerca de 4 pontos, né? Então, você tem que medir, né, esse risco, né? O mercado está se movendo rapidamente, é difícil gastar tempo fazendo matemática exata enquanto tenta ler os gráficos e posicionar ordens. Os scalps devem reduzir rapidamente o tamanho da sua posição pela metade, ou, né, 2/3. Não importa o que eles fazem, o que importa é que eles fazem isso rapidamente. Param de pensar sobre isso, se concentram no que é muito mais importante: ler corretamente e posicionar ordens. É tudo aquilo que você precisa fazer, né? Reduzir a mão, ler corretamente e posicionar ordens. Se eles não estão dispostos a usar um stop maior quando é necessário, eles não devem fazer essa operação. Além disso, uma vez que os traders estão na operação, o mercado corrige mais do que eles pensam, né, que deveria. Então, é bem comum, né, a gente passar por correções, né, pessoal? Mas não atinge seu stop, e em seguida o movimento é retomado, mas parece mais fraco do que eles pensam que deveria. Eles têm de estar dispostos a sair em um alvo com lucro menor, né? Ser flexível, né, pessoal? É um ponto que a gente bate muito na tecla ali,
Às vezes você vai ter que ser flexível. Se ser 8,80 no mercado, ah, vai pegar ou meu stop ou meu gain. Cara, é análise. Depois que você entrou, é barra barra. Depois que você entrou, é tudo aquilo que você estudou. O mercado está fazendo um padrão de reversão. Esse padrão de reversão está parecendo forte, né? Para que eu vou ficar ali naquele trade? Né? Tô vendido. O mercado me deixa uma barra com gatilho de compra, uma boa barra. Para que eu vou continuar nesse trade? Se eu já fiz uma parcial, eu vou sair dele. Né? Não vou ficar aqui. Né? O mercado pode reverter. Né? Vejam, é que o mercado pode apresentar reversão. Tá? Então, ter, às vezes a gente tem que estar disposto, né, não só na ideia do scalp, mas na ideia do swing, a sair com lucro menor, tá? Porque às vezes é isso que o mercado vai nos oferecer naquele dia, principalmente em dias de range mais lateral, e principalmente se for dentro do range, né? E às vezes, né, o segundo alvo, um terceiro alvo vai ser pago no dia seguinte. Então, às vezes é mais interessante a gente pegar um lucro menor, ser flexível, tá? E ficar vivo para o dia seguinte. Por exemplo, as barras grandes podem forçá-los a arriscar 4 pontos ao invés de 2 em uma operação no E-mini. Mas, uma vez que o movimento seguiu o seu caminho, parece fraco, né? Então, às vezes você entra num trade e às vezes o trade que parecia bom, né, ele vai ficando, vai perdendo força. E aí ele já não vai mais parecendo tão interessante. Se eles acreditam que sua premissa não é mais válida, eles têm que ser capazes de mudar seu objetivo. Uma vez, e muitas vezes vale a pena sair com apenas um ponto ou dois de lucro e então esperar por mais informações, tá? Ser flexível, né, pessoal? Isso aqui é ser flexível, né? Você tem que ser flexível com o mercado, não dá para você ser 8,80, tá? Sua premissa mudou, sair, né? Seja flexível. Apenas traders experientes que podem lidar com a mudança de posição, stop, tamanhos de alvos de lucro rapidamente devem tentar fazer scalp. Como fazer scalp geralmente requer um risco tão grande quanto o retorno, portanto, uma porcentagem alta de ganhos, a maioria dos traders deve evitar scalps, especialmente na primeira hora. A maioria dos traders tem mais chances de ser rentável a longo prazo se eles puderem esperar por um mercado claramente em modo sempre posicionado e então fazer uma operação de swing. Uma operação de swing. Vejam que não, às vezes, pessoal, às vezes não, né? No mercado menos é mais, né? Se você faz 30 trades, provavelmente você vai fechar o dia negativo, tá? Por quê? Porque são muitos trades. É difícil demais você manter o foco de manter rentabilidade, por exemplo, em 30 operações. Isso significa que a probabilidade de um movimento equidistante é de 60% ou mais. Eles podem então usar um alvo de lucro que seja pelo menos tão grande quanto o risco, e de preferência o dobro do tamanho do risco, e ter uma equação do trader favorável. Tá? Então, eles podem, né, às vezes, ter que usar o dobro do risco, né, e ter uma operação do trader favorável. Mas isso, né, quando a probabilidade é equidistante ou 60% ou mais. Tá? Então, eles podem usar um alvo de lucro, né, que seja pelo menos tão grande quanto o risco. De preferência, né, o dobro. Tá? Na maioria das vezes a gente quer 2 para 1. 2 para 1 do quê? Do lucro, tá? Não 2 para 1 do stop. Cuidado com isso daqui. Às vezes você vai fazer scalp e você está usando, por exemplo, 2 para 1 negativo, né? Esse 2 para 1 negativo, pessoal, se você tem 50% de chance de acerto, se você tiver 60% de chance de acerto, né, 60%, e você usa um 2 para 1 negativo, ou seja, 2 no stop para pegar 1 de ganho, né? Se você erra os 40%, você está negativo. Então pense de maneira matemática, tá? Lembrem que o Brooks também era matemático. É matemático, né? Como a primeira hora tem muitas reversões, é melhor procurar comprar baixo, vender alto, até que o mercado esteja claramente no modo sempre posicionado, né? Veja que ele está o tempo todo batendo nessa tecla, né? O tempo todo no modo sempre comprado. E lá no canal, aqui no canal, né, pessoal? Vocês têm lá naquelas aulas de mentoria do curso do Brooks, né, que está de maneira aberta, gratuita, você tem esses modos aqui lá. Então, voltem lá, estudem isso aqui. Ou no modo sempre vendido, né? Infelizmente, muitos traders fazem o oposto, né? Eles veem grandes barras de tendência de alta ou de baixa, eles têm medo que estejam perdendo um rompimento, que não geralmente não é, né? Ou quase sempre, e que quase sempre falha. Eles têm que aprender a esperar por um rompimento confirmado, né? A gente estudou as regras de rompimento, a gente tem aqui na mentoria gradual as regras de rompimento, rompimento e correção, a gente ainda vai estudar um pouco mais. Em um mercado claro, de modo sempre posicionado. Então eles devem mudar para uma abordagem de swing, estar dispostos a comprar perto do topo, né? Porque a abordagem mudou, então eles devem mudar a abordagem para o swing, estar dispostos a comprar perto do topo quando o mercado estiver em modo sempre comprado.
Porque geralmente é quando, né, o mercado rompe máximas, né, pessoal? O modo sempre comprado ele vai continuar vindo a níveis cada vez mais altos. É o único momento que você pode comprar novas máximas, né? Ou vender, né, próximo de um fundo, é quando estiver no modo sempre vendido. Se os traders não podem distinguir rapidamente os setups de swing e de scalp, eles não devem tomar decisões precipitadas. Em vez disso, eles devem esperar pacientemente por um sinal claro no modo sempre posicionado e então começar a operar. Mentalidade de scalp para swing, né? Lateralidade, né, forma tendência, é algo que a gente sempre repete por aqui. A maioria dos traders não consegue fazer scalp com sucesso na primeira hora, e certamente são incapazes de fazer scalp inicialmente. Em seguida, mudar para uma operação de swing quando for a hora certa. Então, isso daqui também é algo que você tem que trabalhar para fazer. Se você quer trabalhar, por exemplo, as primeiras 2 horas ali como scalp, né, você tem que saber que em determinado momento o mercado vai mudar para swing e você tem que mudar para isso. Em vez disso, eles devem esperar pacientemente por setups de swing. Setups, né, pessoal, é construir toda a estrutura ali para uma movimentação. Às vezes para uma reversão, às vezes para uma continuidade, né? Tudo aquilo que a gente vem estudando de estrutura, o edge, fundo duplo, troca de polaridade, alvo, né, movimento projetado, tá? Fibo, tudo aquilo, né, que a gente estuda. Uma vez que as primeiras 1 ou 2 horas frequentemente fornecem setups que resultam em grandes operações de swing, os traders devem estar prontos para entrar neles. Embora exista uma tendência a pensar que os padrões são diferentes na primeira hora, a realidade é que, do ponto de vista da movimentação dos preços, eles não são. Os setups são os mesmos de qualquer hora do dia e em qualquer tempo gráfico. O que é diferente é a volatilidade. Para quem gosta de volatilidade, a primeira hora é fantástica. Só que você tem que ter o estudo pré-mercado, tem que ter o estudo do dia, você tem que estar preparado, né, para atender aquelas movimentações ali, né, que o mercado te apresentar. E você tem que ter um rol de arsenal mental ali, né, de estudo, né, possível para isso. Enquanto você estiver construindo, foque nos swings, tá? É frequentemente maior e, portanto, os padrões vão mais longe. As reversões são muitas vezes inesperadamente abruptas. É comum que as reversões pareçam fracas e tenham 2 ou 3 barras fracas em forma de doji antes da tendência começar. Tá? É comum, né, que antes o movimento de reversão, ao invés de você ter uma barra grande de reversão, né, que é aquela barra que reverte 15, 20 fechamentos, que é aquela barra clara, né, que todo mundo gosta, né, que a gente sabe que ela vai ter continuidade por 5, 10 barras. Aqui não, né? Aqui muitas vezes você vai ter, né, um mercado, né, chega numa região ali de topo, uma região de possível reversão, ele faz 1, 2, 3 dojis, aí tem uma barra mais fraca, aí ele inicia uma reversão, mas ela é mais lenta, né? Então tem que ter também essa ideia. Perceba que isso é comum. E se você entrar e ver essa fraqueza, não desista, né? Aqui tem mais uma chamada, né, pessoal? Às vezes você entra num bom trade, né? E aí, às vezes, você fica ali no trade por 15, 20 minutos, vê que ele quase não está andando, não está também gerando risco para você, mas às vezes você sai, né? Então, fala para você, né, confiar na sua leitura. Confie na sua leitura porque você provavelmente estará certo. Isso falando de setups de swing. Lendo isso aqui que a gente falou. Primeira hora, construir o contexto, topo duplo, algum ponto, né? Algumas coisas dentro dessas características. E você estará para fazer um grande lucro de swing. Uma outra diferença, né, sobre a abertura é que muitas operações são realizadas com base na movimentação do preço de ontem. Isso aqui também é outra sacada fantástica, pessoal. Lembra que a gente estudou MTR, né? A gente fez um estudo sobre mentoria gradual, aqui no tá postado ali, né? Cara, aquele vídeo ficou fantástico sobre o MTR, né? Como eu falei para vocês, toda vez que eu vou estudar para vocês, eu também aprendo de novo. Então eu peguei esse livro aqui, né, e vim dar uma lida em MTR. Eu não trouxe as páginas para vocês, mas eu trouxe tudo aquilo que é relevante de MTR naquele vídeo para vocês, tá? Então, assim, se vocês pegarem aquele vídeo e destrinchar ele, né, e começar a fazer essa leitura, opa, Luciano, vamos ver, tivemos uma tendência aqui no final do dia, tivemos um gap de média, tivemos uma quebra de uma linha de tendência, e aí o mercado fez um fundo mais baixo, depois ele pegou, formou uma wedge e aquilo reverteu o dia. Isso foi tudo no dia anterior. E aí ele começa essa reversão nesse mesmo dia, no dia anterior. E às vezes, no dia seguinte, você tem essa continuidade. Quando a gente tem isso aqui, pessoal, é um dia fantástico, né? É um dia fantástico. Então, uma outra diferença sobre a abertura é que muitas operações são realizadas com base nos movimentos do preço de ontem. E às vezes a gente tem muito contexto no dia de ontem. Às vezes sim, às vezes não, tá? Frequentemente haverá um canal que se desenvolve nas últimas horas,
de ontem, seguido por um rompimento ou um gap muito além dessa bandeira na abertura de hoje. Então, canal de alta, né? A gente já trabalha que isso aqui geralmente nos leva à bandeira de baixa, né? Então, canal de baixa, né, geralmente é uma boa bandeira de alta. Tudo aquilo que a gente vem estudando. É aquilo que a gente conversa ali nas manhãs. Em ambos os casos, observe reversões e continuações, os dois lados, comprados e vendidos. Lembre-se, um canal é apenas uma bandeira. Então, um canal de alta é uma bandeira de baixa. Veja que isso aqui é uma afirmação, tá? Veja que ele está afirmando. E um canal de baixa é uma bandeira de alta. Além disso, o mercado terminou claramente no modo sempre comprado ou sempre vendido. Os traders devem assumir que a tendência irá continuar na abertura até que eles vejam evidências do contrário. Geralmente ela continua por algumas horas, né? Então isso daqui, muitos trades de abertura que eu faço é com base nisso aqui, né? É com base nesses insights que ele está dando aqui. Ciclo forte ao final do dia, né, tende a ter alguma continuidade. Uma diferença importante uma diferença importante final é que a máxima ou a mínima do dia ocorre na primeira hora, ou próximo, né, dela na maioria dos dias. Mais uma vez, né? Uma diferença importante final é que a máxima ou a mínima do dia ocorre na primeira hora ou próximo dela na maioria dos dias. E é benéfico tentar manter para swing parte da operação que possa ser a máxima ou a mínima do dia. Então, né? De novo, né? Mais um ponto de reflexão. Máxima ou mínima do dia, nas duas primeiras horas, atenção à possibilidade de swing. Às vezes a gente entra num trade para um scalp e era melhor, né, a gente ter tentado, né, pelo menos conduzir uma parte dessa operação para swing. Se você está em uma operação com tal potencial, o mercado se move fortemente em sua direção, use um stop no empate para permitir coletar lucros inesperados que frequentemente acontecem, né, fora da abertura. Quando rompe, né, essa movimentação dessas duas primeiras horas, né, que quando ele se refere à abertura, ele está se referindo a essas duas primeiras horas. Até, né? Embora qualquer reversão na primeira hora ou próximo dela possa criar uma máxima ou a mínima do dia, a probabilidade de qualquer reversão em particular fazer isso geralmente não é mais do que 50%. Como falei, aos poucos, nos próximos estudos, hoje a gente já está quase encerrando isso, mas na próxima aula, né, a gente vai ver que ele aumenta essas probabilidades, tá? Então a gente vai bater nessas outras teclas. Se um trader, em vez disso, espera por uma continuidade clara de um movimento claro no modo sempre posicionado depois da reversão, a probabilidade de que a reversão será a máxima ou a mínima do dia frequentemente é mais do que 60%. Vejam que ele já acabou de começar aqui a melhorar essa probabilidade. Às vezes você não entrou lá no começo da reversão, você ainda não acreditava na reversão, mas aí às vezes essa reversão ela começa. E ela começa com um ciclo geralmente mais forte, né? Te deixa algum tipo de característica. Então a gente busca sinais de força, né, sempre comprado, né, depois da reversão. Os traders esperam pela confirmação do modo sempre posicionado. Os traders que esperam, né, por essa confirmação de modo sempre posicionado pagam por essa probabilidade aumentada, né, com lucros menores. Você vai ficar com stop maior, lucro menor, mais alta probabilidade. Mas os traders que preferem fazer apenas operações de alta probabilidade estão felizes com essa troca, né? Eu gosto dessa troca, mas também às vezes pego alguns trades ali, né, pensando em reversão quando há contexto para isso. Como o setup de máxima ou mínima do dia frequentemente tem apenas 40, 50% de certeza, geralmente é um setup ruim para um scalp. Por quê? Porque você vai ficar no 0 a 0. 1 para 1, 40, 50, até mesmo negativo. Embora tenha uma equação do trader forte para um swing, né, já que você vai buscar bem mais do que 2 para 1. A tendência, a tendência, à medida que ela inicia, frequentemente começa lentamente e não parece uma tendência. Mas geralmente dentro de 5 barras aproximadamente tem um rompimento, né? Contagem de barras, tá? É interessante, né? Você tá, às vezes, fazendo aquela ideia de contagem de barras. Ele está falando de 5 barras aproximadamente. Às vezes você tem uma H1, H2, H3, e o mercado rompe ali e faz mais sentido, tá? Então, mais uma maneira. Na maioria das vezes, o setup para um dia de tendência de alta é parte de um fundo duplo de algum tipo, mesmo que geralmente seja tão imperfeito que não pareça um fundo duplo. Da mesma forma, um setup para um dia de tendência de baixa geralmente faz parte de um topo duplo, né, imperfeito. Por exemplo, se houver uma série de barras fortes de tendência de alta durante a abertura e em seguida uma correção parcial foi testada por 5 a 10 barras depois, tá? Então, se, voltando aqui, né?
se houver uma série de barras fortes de tendência de alta durante a abertura. Movimentação forte de alta durante a abertura. Em seguida, uma correção parcial. Opa, uma correção. Que foi testada de 5 a 10 barras depois. Opa, teve mais uma movimentação. Né? 5 a 10 barras depois, veio aqui e testou, né, esse ponto aqui de correção inicial. Isso forma uma entrada em uma bandeira em forma de fundo duplo. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. E tem uma boa chance de levar a uma nova máxima do dia. Uma nova máxima do dia, né? Tá? É uma bandeira de alta, né? É uma tendência de um forte impulso. O rompimento, então, pode ocorrer por um movimento projetado para cima. O rompimento, então, pode ocorrer de um movimento projetado para cima e levar a uma tendência de alta. Os traders frequentemente entram, né, na segunda barra do dia, que ela rompe a máxima ou a mínima da primeira barra. Mas a probabilidade... Aqui a gente já encerra, né, pessoal? Essa outra parte aqui a gente já vem para o próximo dia. Ainda faltam, acho que ainda mais... Eu acho que faltam, vai faltar ainda umas 10 ou 8 páginas para a gente encerrar, né, esse estudo. A ideia aqui nessa parte, né, é trazer alguns insights para vocês, né? Para quem é novo no canal, tá, pessoal? Tem uma mentoria gradual que é feita para membros apoiadores do canal, né, que é uma ferramenta nova do YouTube. Você tem acesso aos outros vídeos ali também, tem vários outros vídeos disso. Tem vários outros fechamentos de mercado onde a gente trabalha também a metodologia, né? E para você ter acesso, né, a outra parte disso daqui, né, é só você se tornar membro. O custo disso daí é um café mensal, né, que eu acho que é R$ 7,99, né, um café por mês, tá, para você ter acesso a esses estudos. Eu, né, particularmente, né, Luciano, eu gosto, né, sempre fui de fazer isso daqui, ó, mais ou menos dessa maneira. Isso daqui, pessoal, é um indicador, né, que ele demonstra para mim só a primeira hora, né? Mesmo estando nos 5 minutos, ele vai marcar a máxima e a mínima da primeira hora. Vejam que isso aqui é nosso último dia, né? Quando ele rompeu a primeira hora, eu coloquei primeira hora, né, porque eu queria uma forma, né, de pegar ali a metodologia para fazer um estudo. Lógico, sabendo que pode ser as 2 primeiras horas, né? Mas, né, acaba sendo ó, interessante, né? Na época, como eu falei para vocês, muita coisa eu acabo revendo e revisando, né, coisas que eu já tinha feito há vários anos e que voltando a estudar ali para trazer para vocês, eu acabo trazendo mais informação para o meu trade, para o meu dia, né? Aqui, pessoal, né, a gente tem o mercado fechando, né, em um possível canal de alta. Canal de alta normalmente atua como o quê, pessoal? Como bandeira de baixa, né? A gente viu ali o Brooks, né, trazendo essa explicação ali para gente, tá? E aí, se ele rompe essa linha de canal, né, que a gente pode até mesmo fazer um ajuste aqui, tá? O mercado, né, pode gerar algum tipo de movimento de continuidade aos vendidos ainda, tá? Um rompimento de alta, Luciano. Um rompimento de alta, né, o mercado pode, né, trazer 2 pernas de alta, afinal de contas seria uma falha de wedge. Eu tenho aqui 2 maneiras de 3 puxadas com topo duplo, né? Se eu pego essa daqui, aqui eu tenho 3 puxadas, se eu trazer daqui para cá eu tenho 3 puxadas com topo duplo, até o presente momento demonstrando uma falha de rompimento, tá? É, E aí eu faço esses estudos dessa maneira, né? Tudo aquilo que eu fui criando com base em backtest e fazendo isso daqui. Opa, Luciano, uma lateralidade aqui na primeira hora, essa lateralidade aqui, né, veio bem mais descendente. Aqui foi o rompimento da primeira hora. Se você pegar daqui até aqui, ó, você consegue ver que a linha reta, ela fica exatamente às 10 horas. Então, assim, muitas vezes, né, fica interessante, por quê? Porque quando você chega em dias assim, ó, aqui também, ó, aqui foi o rompimento da primeira hora, certo? Aqui, né? Ah, não, aqui é a mínima, aqui é a máxima da primeira hora, tá? E ele fala que muitas vezes a gente vai ter a máxima ou a mínima do dia na primeira hora, né? Nessas primeiras horas. Aqui eu acredito que tenha sido 10 horas, exatamente, né? A máxima do dia, né? Aqui um dia de lateralidade, né? Você vai ter aqui, ó, o mercado aqui atingindo, né? Acho que foi aqui, né? É 10:05, foi aqui, né? Então aqui o mercado acabou marcando, né, a nossa primeira hora, tá? E aí o mercado manteve, né, o preço dentro, né, da lateralidade. Veja que as características da movimentação do preço, né, elas se repetem. E aí para fazer backtest, pessoal, eu acabei voltando para esse indicador aqui velho que eu já tinha feito, né, que
muitas vezes o mercado não. Aqui um dia, né, que ele acabou começando a demonstrar um pouco, né, do modo sempre posicionado. Lateral, não tem frequência de barras. Aqui um impulso de 2 barras, depois teve um segundo impulso, ó, tá? Mas antes disso daqui, né, impulsos mais fracos. Por que que eu chamo esse daqui de impulso de 2 barras? Porque esse daqui as barras são maiores, né? Elas têm um predomínio maior que quase todas essas outras. Isso daqui, né, gerou um fundo mais alto e gerou uma nova máxima. Aqui gerava um pequeno scalp, tá? Por direção. Depois disso daqui, ficou um topo mais baixo. Isso daqui é uma wedge. Isso daqui é uma wedge com um topo duplo, né? Dentro da lateralidade, um topo duplo mais baixo, né? E aí o mercado começou a gerar um certo canal estreito de baixa, né? E aí esse canal estreito de baixa, em determinado momento, né, ele se tornou um microcanal de baixa. Foi o primeiro microcanal do dia, né? Você não viu outro bom microcanal antes, né? Aqui você tem até um, mas mais fraco, né, com doji ao meio. Aqui você tem aqui algumas pequenas possibilidades de gap, né, pessoal? Entre essa formação desse microcanal, tá? Você tem aqui alguns pequenos gaps abertos. Aqui você tem uma H1, o mercado foi, e aqui ele começou a gerar um modo sempre posicionado. E aí ele tenta, né, um rompimento e correção, e aí uma nova correção, né, na região, e aí depois, né, ele gerou o modo sempre posicionado. Então vejam que o mercado ele cria realmente essas movimentações, né? Aqui mais um dia, ó. Nesse dia que a estrutura já estava mais tranquila, né? Eu tenho um topo mais baixo, tenho outro topo, né? E aí o mercado de repente montou um modo sempre posicionado, né? Vejam que ele montou um modo sempre posicionado. Ele acabou virando, né, um, um microcanal de baixa, tá? E aí isso daqui ainda assim gerou, né, mais um bom swing de baixa. Claro que teve uma boa correção aqui, um canalzinho de alta que se tornou, né, uma boa bandeira de baixa. E nisso, né, a gente acaba fazendo backtest, mais um dia, né? Aqui tem a primeira hora, depois da primeira hora, né? Foi um dia de tendência, né, desde a abertura, tá? Então, uma das maneiras, né, que eu usava para fazer backtest era tentar entender isso daqui. Mas no próximo estudo a gente também vai estudar, né, a gente vai estudar algumas movimentações de ampliação dessas lateralidades, né, que foi esse caso aqui, né, que é quando ele amplia essa lateralidade na primeira hora, né, normalmente a gente tem dias de lateralidade, então ele vai trazer muita justificativa, máxima, mínima da primeira hora, né, no mercado dentro do range. Na verdade ele acaba trazendo justificativa para explicação para todas essas movimentações, né, dentro de price action. Então, a ideia, né, é que a gente consiga rever, né, esses pontos. Para mim é uma revisão e claro, me ajuda a crescer também, né? Que nem eu falei, né? Eu, né, era de criar indicadores, né? Algumas pessoas não. Isso aqui, ó, foi, né, a criação para tentar, né, pegar a contagem de barras. Eu tinha o mais completo, mas eu acabei apagando, né? Que ele tinha H3. É, mas são coisas que a gente cria para ir estudando, né? Primeira hora, máxima, e depois disso daqui uma reversão mais esquemática, tá? Então, assim, o mercado ele se encaixa, né, dentro de muita coisa que o Brooks explica. Isso aqui era algo que Luciano, né, tinha parado um pouco, né, de estudar. Máxima, mínima, primeira hora. Ficou o dia inteiro dentro desse range, tá? Então, sempre que o mercado, né, apresentar uma máxima ou mínima, um modo sempre posicionado, ó, você teve aqui a oportunidade de pegar uma movimentação com melhor probabilidade, é sempre dentro daquela ideia que ele traz, né? De que às vezes o mercado vai te apresentar a máxima ou a mínima do dia ali na movimentação, né? E depois disso daqui, né? Como a gente falou, é o primeiro swing. Veja que teve um bom swing de baixa. Depois disso daqui ele reverteu. Aqui acabou sendo, né, a máxima ou a mínima do dia. E não levou muito tempo, né? Levou 20 minutos, tá? Então para hoje era isso, pessoal, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, faça backtest, né? Você pode também usar ali, né, a observação, né, de máxima e mínima, né? É interessante que vocês façam isso, porque dentro, né, daquilo que o mercado nos apresenta, muitas coisas se repetem. A gente ainda vai falar sobre o movimento medido, né, dessa primeira hora, ainda vamos conversar sobre bastante coisa, tá? Dentro do próximo estudo. Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje era isso, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, assim, né, você acaba favorecendo, né, a ter mais vídeos e estudos como esse, beleza? Um bom final de semana para vocês aí, e até semana que vem. Valeu, um forte abraço aí e até mais.